No mundo onde as regras do jogo estão sendo completamente reescritas, tem uma nação segurando a caneta. Hoje, a gente vai desvendar como a China, de uma forma bem silenciosa e estratégica, está construindo o futuro e o que isso significa para todos nós. Ok, vamos mergulhar nisso. O que acontece quando a nação que construiu a Grande Muralha decide construir as estradas digitais do mundo? Pois é, enquanto o Ocidente debate ideologias, a China executa o maior projeto de infraestrutura da história humana. A questão que fica é esta: estamos olhando para um parceiro comercial ou para o novo dono do jogo? E tudo começa de uma forma muito física, sabe? Muito tangível. Em geopolítica, a regra é clara. Quem desenha o mapa dita as regras. E a China está literalmente pavimentando seu caminho para o centro do poder. Essa aqui é a base de toda a estratégia, a iniciativa Cinturão e Rota, que muitos chamam de Nova Rota da Seda. E olha, não se trata apenas de comércio, não. É um plano super ambicioso para reconfigurar as artérias do comércio mundial, colocando Pequim bem no coração de tudo. E a escala financeira disso é simplesmente colossal. A gente está falando de cerca de US$ 1 trilhão. É o maior programa de investimento em infraestrutura que já se viu, superando, mas com muita folga, qualquer coisa que o mundo já tenha testemunhado. E este gráfico aqui, ele ilustra a velocidade dessa transformação de um jeito brilhante. Pensa só, em apenas 3 anos, ali entre 2011 e 2013, a China usou mais concreto do que os Estados Unidos usaram durante todo o século XX. A infraestrutura é a ponta de lança da diplomacia chinesa. Onde o Ocidente enxerga caos, a China vê uma oportunidade de construir. Então, o ponto crucial é este. Toda essa estrutura física, por mais impressionante que seja, é só carcaça. O verdadeiro poder está sendo construído numa camada invisível, pulsando logo abaixo da superfície. E agora a gente avança para ver como isso se constrói. Bem-vindos à Rota da Seda Digital. É aqui que a estratégia chinesa realmente se torna uma força do século XXI, construindo um sistema nervoso por onde a informação global vai fluir. E aqui estão os pilares dessa nova era. Empresas como a Huawei e a ZTE não estão só vendendo celulares. Elas estão instalando o sistema nervoso do futuro, redes 5G, cabos submarinos e sistemas de vigilância em dezenas de países. E essa estratégia digital, ela se estende para a energia, a força vital do século XXI. A China não está apenas liderando a transição para a energia verde. Ela está praticamente controlando essa transição, dominando 85% da produção de painéis solares e com gigantes como a KTL e a BYD, a China está construindo a base energética do futuro. Essa frase resume tudo de forma perfeita. A China não ficou esperando o futuro chegar, ela foi lá e construiu. Enquanto o mundo ainda estava despertando para a importância dos dados, a China já estava montando toda a infraestrutura para processar esses dados em escala global. Agora, vamos trazer essa estratégia global toda para o nosso quintal. O Brasil não é só um espectador nesse grande jogo, é uma peça-chave no tabuleiro. E a relação está mudando drasticamente, bem debaixo dos nossos olhos. A história é bem clara. Por muito tempo, a gente foi o celeiro da China, exportando matéria-prima. Mas desde 2009, quando a China se tornou nosso maior parceiro comercial, uma segunda onda de investimentos começou a chegar, focada em setores muito, mas muito mais estratégicos. Este slide mostra o contraste de uma forma gritante. A gente continua exportando commodities, claro, mas em troca, a China agora investe e opera partes vitais da nossa economia. A State Grid, por exemplo, controla uma parcela enorme da nossa distribuição de energia. A Huawei está na base da nossa tecnologia 5G e a BYD e a Didi já estão moldando o transporte urbano por aqui. Mas o que alimenta essa velocidade impressionante? Bom, em parte, é a controversa cultura 996. Uma ética de trabalho de 12 horas por dia, 6 dias por semana, que impulsiona a inovação no setor de tecnologia chinês, mas que também levanta sérias questões sobre o custo humano desse progresso todo. E os resultados são visíveis, são inegáveis. As startups chinesas levam, em média, só 4 anos para virarem unicórnios. Aquelas empresas avaliadas em mais de US$ 1 bilhão. Nos Estados Unidos, esse tempo é de 7 anos. A velocidade nesse jogo é uma vantagem competitiva gigantesca. E tudo isso nos leva ao ponto crucial dessa análise. Com esse novo tabuleiro global todo desenhado, algumas perguntas fundamentais precisam ser feitas, não só por governos, mas por cada um de nós. Primeira questão:
Se uma nação estrangeira controla a infraestrutura que transporta nossos dados e nossa energia, qual é a linha que separa uma parceria de uma dependência estratégica? Onde é que termina uma coisa e começa a outra? Segunda, será que estamos preparados para um mundo onde as normas, os padrões e as inovações tecnológicas não são mais liderados pelo Ocidente, mas sim pelo Oriente? O que acontece quando o padrão deixa de ser o Vale do Silício e passa a ser Shenzhen? E por fim, a pergunta que talvez defina o nosso futuro. Em um mundo polarizado, qual é o destino de uma nação cuja infraestrutura vital depende de um único jogador? A resposta para essa pergunta está sendo escrita agora. Se esta análise ajudou a entender as forças que moldam o nosso mundo, se inscreva e compartilhe. Continue questionando. Até a próxima.